E aí fica aquela reflexão, mas cara, como que eu vou ser criativo no mundo onde parece que tudo já existe? Cara, eu penso a criatividade mais ou menos em 3 pontos, que é o que eu vou discutir assim ao longo dessa ideia. A criatividade para mim está relacionada a 3 coisas que são a vida, a percepção e o repertório. E eu vou ficar sempre linkando uma coisa com a outra. Eu sempre penso do seguinte, cara, é impossível você ser criativo todos os dias, porque se você fosse criativo todos os dias, fazer algo diferente todos os dias, o ser diferente ia ser normal. Então, onde é que ia estar a nossa criatividade? Então, assim, eu não vou trazer nenhuma ideia romantizada, assim, porque eu sei muito bem como é o dia a dia, a gente tem que executar algumas coisas só por fazer, mas a gente também, ao mesmo tempo, se cobrar por questão de criatividade. Isso eu falo porque, cara, eu já toquei violão e guitarra e às vezes me cobrava em criatividade, depois eu passei a trabalhar realmente com criatividade na questão de ser um profissional da comunicação, como um designer, publicitário, trabalhar com foto, vídeo e tudo mais. Mas assim, o primeiro ponto que eu quero dizer é que, cara, não tem como você ser criativo todos os dias e não tem como você ser criativo em algo que você não tem uma certa maestria, em algo que você não domina. Porque é o seguinte, imagina que você tem uma ideia super criativa de vídeo ou de foto, mas aí você não tem a habilidade mecânica de manusear uma câmera, entende? Sua criatividade não vai valer de nada aquela ideia sem uma execução. Eu não vejo criatividade como você apenas ter ideias. A gente tem um cemitério aí de ideias que as pessoas pensam em várias coisas legais todos os dias, mas nunca colocam isso em prática. Então, assim, ideia sem execução não é nada, fica só no planejamento das ideias. Eu lembro da minha primeira entrevista de emprego na área, que foi para uma entrevista de designers, foi lá em 2019. E cara, eu não sabia nem abrir o Photoshop, não sabia nada de nada e eu tive uma ideia super criativa para fazer no teste que eles estavam aplicando. E depois eu cheguei e falei assim pra pessoa, cara, não sei nem abrir esse negócio, expliquei a minha ideia e tal. E lógico que recebi um não fui contratado para vaga nem nada. É por isso que eu falo, criatividade apenas por ter ideia não vai te levar a lugar nenhum, entende? Você precisa ter um domínio sobre aquilo. Esse é o primeiro ponto. Independente de qualquer que seja a área, você precisa ter uma base e entender do que você realmente está falando para você conseguir ser criativo. Por exemplo, eu entendo de comunicação, de marcas, mas eu não entendo de arquitetura ou de design de interiores. Então, assim, como é que eu teria uma ideia criativa nisso se eu não tenho essa base? E aí, onde é que a gente entra em repertório, certo? Ter o repertório de vida, porque quanto mais você sabe sobre aquilo, mais visão você tem sobre a tua área. Isso é em qualquer coisa. Então esse é um dos pontos. Você precisa dominar alguma coisa. Por exemplo, alguns anos atrás eu estava fazendo uma marca que era uma clínica de estética. E aí eu estava fazendo toda a minha parte da pesquisa e tal, com e aí eu tava pensando em que eu ia usar de paleta de cores. Paleta de cores e tal. E aí de repente eu peguei e olhei pra minha pele assim, falei assim, caraca, irmão, tá aqui, tá, paleta de cores, a cor da minha pele. O nome da marca era Que Pele ainda. E daí eu peguei e juntei assim, cara, a minha cor é de um jeito, a sua cor é de outro. E todas as pessoas têm tons, né, a paleta de cores diferente. Então, para a paleta de cores eu utilizei os tons de pele.
Cara, puta ideia criativa. Só que somente essa ideia, se eu tivesse isso, sem saber como aplicar isso na marca, aplicar isso na prática, não seria de nada. Então é uma junção das coisas. E por que eu falo que a vida é importante? Porque, por mais que eu estava em um momento de pesquisa, eu não olhei nenhum concorrente que estava fazendo isso. Foi alguma coisa que eu tirei de fora do universo da comunicação e aplicar na parte da minha área. Então, assim, a parte da vida é realmente assim, cara, você viver a vida e entender que você não é o seu trabalho, você não é o seu hobby e tentar trazer sempre coisas de fora. Tem um livro aqui que fala sobre criatividade, é um dos mais clássicos que a gente tem, mas o pessoal às vezes tem uma ideia errada sobre ele, que é o Ruby como um artista. Esse livro aqui ele traz 10 dicas sobre criatividade, mas de maneira geral ele tem a ideia do seguinte: você fazer uma base das suas referências aqui, da sua área, suas inspirações e tudo mais. E eu vejo que assim, quanto maior for a tua base de referências, mais você vai seguir a ideia que esse livro quer trazer, de você roubar um pouquinho de cada um, entende? E aí o que as pessoas fazem? Elas pegam isso aqui e vai lá e rouba de um ou de dois. E o que você está fazendo? Você está copiando, você está plagiando alguém. A ideia é que aqui você não roube apenas de um, você roube de 1000, porque aí com todos esses pedacinhos de blocos que você roubou de cada um, você está começando a criar algo diferente. E isso é bem bacana. Só que o que eu vejo? Geralmente quando a gente vai roubar ou a gente vai buscar essas referências, a gente sempre busca do que você está procurando em si e não de algo de fora. Então por isso que eu vejo que a vida é muito importante, para você trazer algo de fora do teu universo que você está trabalhando, você está pensando em aplicar nisso. Foi o que eu fiz com essa parte da paleta de cores. Eu não estava pesquisando referência na internet dos concorrentes. Eu tinha feito isso para entender o que estava sendo feito, mas foi algo que eu trouxe da vida para aplicar na parte da prática. E assim, cara, alguns outros pontos que eu pensei em criatividade, até mesmo quando eu estava pensando nesse vídeo, eu pesquisei vários formatos e tal, já estava querendo fazer algo diferente, algo sem corte, só conforme o que eu estou pensando no dia. E eu achei esse formato aqui de POV, você é uma aranha no meu teto, está me ouvindo conversar sobre criatividade. E aí eu peguei alguns pontos dos vídeos, peguei e misturei com outras ideias que eu tinha e montei algo mais diferente, entende? Tudo isso porque eu estava com a minha percepção ligada. Isso eu digo percepção de tudo. A sua percepção sempre tem que estar com esse radar ativo, que é você começar a olhar para a vida e se questionar o porquê. É um pouco daquela ideia de você voltar a ser criança e perguntar o porquê das coisas, porque aí você começa a ligar esse radar de percepção. Por exemplo, assim, cara, por que antes a gente tinha aqueles celulares tijolão, você derrubava ele no chão e ele não quebrava? E agora, se eu derrubar o meu celular daqui, ele provavelmente vai quebrar. Será que o pessoal não tinha tecnologia para fazer um celular mais robusto, que aguentasse o impacto? E é claro que tem, mas você se toca que é mercado. Se você tem um celular que ele é indestrutível, você só vai precisar trocar dele quando precisar atualizar. Isso segue a mesma linha dos carros. Antigamente a gente tinha carros coloridos e tal, e a gente segue uma paleta de tons de cinza, vamos colocar, né? Preto, branco, prata e tudo mais, porque é mercado, é mais fácil de você colocar isso numa linha de produção. E aí você começa a se questionar de tudo, do porquê que as coisas são assim, e aí você liga essa percepção. No meu caso, às vezes quando eu vou no mercado, eu começo a analisar por que as outras pessoas escolhem tal marca em vez de tal marca. Por que você escolhe um Red Bull em vez do Monster, ou vice-versa? E aí você começa a ter essa percepção ligada. Porque no final das contas, tudo é referência. Se você está visitando uma casa nova, um museu ou qualquer outro lugar que você esteja de viagem, aquilo é uma referência, entende? Só que para se tornar uma referência, você precisa estar com a sua percepção ligada, entende? E aí tudo isso acaba se tornando repertório, que é uma junção da vida, mas você ter o seu radar ligado para observar as coisas
e se questionar por que elas são assim. Então, vida, percepção, e isso vai agregando ao seu repertório. Exemplo, quando você começa a estudar uma coisa, tudo é novo. Às vezes algo que você vê hoje que para você é incrível, se você continuar estudando daqui 3 anos, 5 anos, você vai ver que é uma coisa básica, porque você já tem um repertório muito maior em cima daquilo. E quanto maior o teu repertório, maior o seu conhecimento para avaliar se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. E assim, você tendo essa junção de tudo, você tem a tua base para você entender o que é bom, o que é ruim, você tem o seu conhecimento para entender os princípios, a base daquilo. E aí depois sim você começa a trazer coisas de fora do que já existe para você ser criativo. Exemplo, para você tocar um violão, uma guitarra, para você ser criativo nisso, cara, antes você precisa dominar campo harmônico, acordes, escalas. Você precisa aprender um monte de coisa do básico para daí você começar a improvisar, começar a trabalhar essa criatividade. Como que eu vou ser criativo na música se eu nem sei tocar o instrumento que eu quero ser criativo? Como que você quer ser criativo no seu trabalho, sendo que você ainda está nos primeiros meses de carreira? Entende? Você até pode conseguir algumas coisas, mas, cara, você tem que ter essa base antes. E aí fica aquela reflexão, mas, cara, como que eu vou ser criativo no mundo onde parece que tudo já existe? Parece que tudo já foi feito, principalmente agora com inteligência artificial. Só que eu vejo um aumento da produção em massa de tudo, de conteúdo, de trabalho, modelos de negócio. Só que ao mesmo tempo a IA é uma baita ferramenta, mas ela por si só ela não conecta com as pessoas. Você precisa ter pessoas, você só conecta com pessoas porque é de quem você confia, de quem você cria relações. Então, assim, eu vejo a IA como uma ferramenta. Ela pode ser boa ou ruim. E por mais que a gente pense que tudo já foi feito, cara, a gente está produzindo o tempo todo, a gente está criando coisas novas o tempo todo e a gente está consumindo coisas novas o tempo todo. São poucas as coisas que realmente revolucionaram a vida da humanidade. Sei lá, descoberta do fogo, revolução industrial, internet e inteligência artificial, vamos colocar aí. Mas, de maneira geral, você consegue pegar pequenas ideias para você ser criativo no seu dia. Mas também entender que não é todo dia que você consegue ser criativo, porque às vezes conforme está a sua vida, a sua pressão, essas coisas, elas vão te travando. E você tem que entender que isso é normal, cara. Vai ter dias que você tá mais criativo que outros. E é normal, faz parte do processo. E de maneira geral é isso que eu quero concluir. Para mim, criatividade é ideia e ação, não é uma coisa sem outra. E para você realmente conseguir ser criativo de uma forma diferente, você precisa entender do que você está falando, independente de qual seja a tua área. E você sempre manter esse radar ligado de você trazer coisas da vida para a sua área de trabalho, para a sua área de referência ou hobby, ou seja, qualquer coisa. Porque se você pesquisar referências apenas no que já existe, você vai trazer algo que já existe, mas às vezes quando você olha para fora, às vezes alguma dor, algum desejo de uma pessoa, alguma necessidade no mercado, aí sim você consegue pensar numa solução para aquilo e realmente criar algo novo. E aí você junta todas essas coisas, a vida, a tua percepção e o repertório, e aí sim você começa a ser mais criativo. Essa é a forma como eu penso criatividade. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui pra gente trocar uma ideia sobre isso. E se inscreva no canal. Diz aí se você gostou desse formato POV, você é uma aranha no meu teto.